Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje é dia de Vasco, hoje é dia de colocar o coração no bico da chuteira, porque o Vasco tem um compromisso importante contra o vice-lanterna, o Bangu. O Vasco vai ao Mané Garrincha para poder tentar uma vitória aí diante da equipe da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a gente vai falar muito aí sobre a escalação do Vasco, porque o Ramon Dias mudou o esquema tático para essa partida aí, um time mais ofensivo para enfrentar a equipe do Bangu. E a gente vai também falar aqui sobre a situação envolvendo reforços, porque a gente tem muitas atualizações de ontem para hoje, tem uma atualização importantíssima sobre o Esforça e sobre o Rodrigo Vilagra, tá? Que a gente tomou conhecimento agora na parte da manhã, que a gente vai passar aqui para você, torcedor Cruz Maltino. Perfeito? Então, eu peço a você, encarecidamente, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, faça parte da nossa família, nos conceda aí uma oportunidade. Caso você não goste do canal, depois você cancela a sua inscrição. Mas vamos lá, vamos começar falando aqui do Vasco da Gama. Pessoal, o Vasco tem um compromisso muito importante hoje, tá? Todo cuidado é pouco. O Vasco é favoritaço para essa partida, mas tem que entrar respeitando a equipe do Bangu. O Bangu só está à frente ali do Sampaio Corrêa, o vice-lanterna na competição. É uma equipe que vai brigar aí pelo rebaixamento do Campeonato Carioca, mas ainda assim o Vasco tem que tratar o Bangu com respeito. O Vasco hoje vai estrear o time titular, né? O Vasco até que colocou nas 3 primeiras rodadas com o time para lá de alternativo, e você, a partir das 16 horas, você vai poder acompanhar na Band, né? E também na Gold TV, certo? Aqui no YouTube, no canal do Bode, né? Então, o seguinte, o Vasco já escalado, e a gente passa a escalação do Cruz Maltino para você, tá? Aqui, ó, o GE soltou hoje de manhã, ó, num 4-4-2, esquema tático mudado, o Vasco ali sem novidade no setor defensivo, né? A não ser ali a retirada de um zagueiro, a gente vai jogar contra o Bangu, não tem necessidade de ir tão defensivo assim. O Ramon tá certo. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel e Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e Paê, David e Vegete. Esse é o time do Vasco titular. Muitas peças aí no decorrer do ano vão mudar, né? O Vasco está se reforçando aí. Então, sorte o Vasco, meu placar aí, o jogo no Mané Garrincha, 3-0 para o Machão da Gama. Bom, vamos falar aqui sobre a situação de reforços. Olá, Leandro, quantos reforços que o Vasco da Gama contratou até agora? Vamos comigo? Olha só, João Vitor, contratação feita junto ao Benfica, Vasco pagou 32 milhões. Vamos lá, o Robert Rojas, empréstimo junto ao River Plate, o Vasco desembolsou 900 mil reais com a opção aí de compra, né? Caso o Vasco venha ficar com o Robert Rojas, vai ter que pagar mais cerca de 7 milhões. Vamos lá, o David, jogador aí, atacante, que veio junto ao São Paulo, pertencendo ao Internacional, não custou nada ao Vasco da Gama. O Vasco também fechou a contratação do Adson junto ao Nantes, né, ponta direita ali, que é aguardado ali, recuperar a forma física para disputar uma vaga aí no ataque do Vasco da Gama. E o Vasco anunciou mais 3 reforços aí. O goleiro Kehler, que veio junto ao Internacional, com um contrato
até o final do ano. O Vitor Luiz, jogador que eu coloco muita fé, que foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, atuou muito bem aqui no Rio de Janeiro pelo Botafogo, e vai ser uma sombra ali com o Piton, sem dúvida nenhuma, e o Galdames, né? Jogador que o Vasco contratou junto ao Genoa, lá na Itália, jogador que também chega de graça para o Vasco da Gama. Então, até aqui foram 7 contratações do Vasco da Gama. São 7 reforços até aqui. E a gente vai passar algumas atualizações para vocês aí que eu considero importante, tá? A gente vai falar aqui sobre a situação do Sforza, tá? Entre o Vasco da Gama e o atleta está tudo acertado. O Vasco mandou uma proposta nova, tá? O tempo de contrato do jogador será o mesmo, né? Não mudou nada, só a proposta. O Vasco, ao invés de comprar os 100% dos direitos econômicos do jogador, o Vasco mandou uma nova proposta para o New One Boys, perfeito, por 80% dos direitos econômicos do atleta. O New One Boys ficaria ali com 20% para uma futura venda. Acho que não vai ter problema nenhum, porque o New One Boys ainda iria sair lucrando em cima de um jogador que tem muito, muito a dar nessas Olimpíadas. Jogador que está arrebentando no pré-olímpico ali, jogou muito contra a seleção do Peru e está sendo muito elogiado pelo treinador Javier Mascherano, né, que posição de volante ele conhece como poucos. Então é o seguinte, o esforço aí, tá? Chegando aqui no Vasco da Gama, o torcedor do Vasco não precisa ficar apressado com essa negociação, porque de um jeito ou de outro, o pré-olímpico ele só vai terminar no dia 11 de fevereiro e não teria como o jogador se apresentar aqui no Vasco da Gama antes. Então, uma negociação que a gente aí entende aí se atrasar, não tem problema nenhum, porque o jogador está servindo aí a seleção da Argentina. Então, está tudo certo com esse jogador, deverá ser o 8º reforço do Vasco, tá? Agora, na parte da manhã, a gente teve uma novidade também envolvendo o jogador aí do Talheres. Laureano, que jogador é esse? É o Vilar. Por quê? Estava tudo acertado lá com o River Plate. O River Plate fez uma proposta de 8 milhões. Aí o Vasco chegou lá no Andrés Fassi, presidente lá do Talheres, e propôs o seguinte: olha, vocês já têm aí no elenco de vocês o Matias Galarza, que é o nosso atleta, tá? E a gente quer colocar nessa situação também o Luca Oreliano. O Vasco está querendo empurrar o Oreliano. Era uma coisa que era pouco provável de acontecer, o Vasco colocar esses 2 jogadores na negociação e o Andrés Fassi aceitar, ele já está vendo com bons olhos. Então, ele está estudando a proposta do Vasco e ele tem uma proposta de 8 milhões aí nas mãos, envolvendo a equipe do River Plate. Obviamente que o Vasco ia ter que casar ali mais 2 ou 3 milhões ali de dólares ali para fechar essa situação. Mas é um baita de um jogador, a gente está passando aqui para vocês. E o Andrés Fassi, a gente sabe o que ele fez na negociação lá com o Rodrigo Garro do Corinthians, né? Deu um bolo danado lá. Então, é essa situação. Olha só, foi uma exigência do Ramon Dias. O Ramon Dias simplesmente pediu um ponta esquerda, tá? O Vasco já tem o nome favorito, a gente tem dito aqui, que é o Aravena. O Alexandre Matos já está acertado com esse jogador há muito tempo, mas está aguardando aí o tal do aval da 777 Parques para poder sacramentar essa negociação. E muitas pessoas perguntando, Laureano, a situação do Luciano Rodrigues, o Babô, é outra situação igual à situação do Sforza. É uma situação que o Vasco não precisa ter pressa, porque de um jeito ou de outro é um jogador que só se apresentaria aqui depois do dia 11 de fevereiro. Então é importante, tá? Entrou um aporte de 135 milhões.
135 milhões que entrou de aporte. Que aporte é esse, Laureano? O aporte aí da venda do PEC do Marlon, né? Aporte da 777 não existe, mas entrou esse aporte de 135 milhões. Então, tem condições, sim, do Vasco da Gama fechar com esses dois jogadores. E foi um pedido em particular aí do nosso treinador, um ponto esquerda, porque parece, tá? Parece que ele quer jogar mesmo nesse 4-3-3 aí no Campeonato Brasileiro. Mas aí ele tem que ter dois jogadores de lado de campo muito bom. E você imagina o time do Vasco da Gama aí, todo mundo fala que é fraco, né? A gente jogando aí. Vamos imaginar aqui esse time do Vasco com Léo Jardim no gol, PH, João Vitor e também Medel, Piton, Esforça, certo? Paulinho e Paier, Aravena, Luciano Rodrigues e Vegete. É para brigar por coisas grandes do Campeonato Brasileiro. Então, gente, fiquem atentos aí, porque a gente vai ter muitas atualizações aí. A situação finalmente está saindo. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!